O que a gente não reciclou, nós somos o segundo país, só perto do Japão, em reciclagem de garrafa PET. O que a gente não reciclou geraria para o Brasil 177 bilhões de reais. Se a gente decidisse investir isso em projeto social para Uberlândia, provavelmente a gente seria a cidade com o melhor ensino do país, se a gente focasse em educação. Se a gente focasse em creche, a gente teria creche para todas as crianças, para as mães poderem trabalhar. Então é um dinheiro que a gente joga no lixo que poderia estar sendo investido em outras ações. Aí você falou assim, mas não dá para a gente mudar e todo mundo começar a usar. A garrafa PET, 70% da reciclagem do PET está na indústria da moda. Quando a gente vê na etiqueta poliéster, provavelmente é PET reciclado e a indústria ainda não fala constantemente que é feito de garrafa PET reciclada, mas é a que mais utiliza. O pneu de carro é feito de PET reciclado hoje no Brasil, 100% do pneu é feito de PET reciclado. Então tem aonde a gente usar. Depois você passa, aqui de fora tem umas camisetas da IP que são feitas de garrafa PET, só para poder sentir a diferença. A gente poderia usar. Falta é a mudança de comportamento, é ali eu pesquisar o que é ecológico, o que é orgânico, o que vai me trazer mais qualidade de vida e começar a praticar. Essa é a grande diferença, mas que tem utilização para quase tudo. Tem utilização para quase tudo, além da construção civil, que é o que a Carol hoje vem falar mais a sério, que é uma novidade da IP agora. Primeiro de Minas Gerais, espaço para crianças aprenderem sobre consciência ecológica, cultura verde, social, ambiental e cultural dentro do mesmo ambiente. Depois a gente vai usando para vocês para Você quer falar? Não que a gente não queira mudar, não falar assim, não tem jeito de uma hora para outra. A gente quer isso. Poucas pessoas têm consciência disso. A gente está aqui porque é um trabalho que a nossa orientadora falou assim, nós precisamos, quero que vocês façam uma ação social conscientizando as empresas da importância da água, né, para elas. Então o que eu penso? A gente pensa na administração. A gente estudou 3 fases de administração. A primeira fase foi quando teve Frederick Taylor falando que o homem era o homem boi, que fazia aqueles trabalhos manuais e era só aquilo, era imprevisível, era nada. Ela chamava Homo economicus. Segunda fase da administração era a escola de relações humanas, que já se preocupava com o ser humano, com o ambiente de trabalho, motivação, a liderança. O que a gente espera da terceira fase que a gente não sabe e não tem ideia do que é? É o ambiente, é o social, os recursos hídricos, é a reciclagem, entendeu? Não é que a gente não quer mudar, a gente tem que se preocupar. Lógico, a gente tem que falar assim, não, realmente, de uma hora para outra, não dá. Poucas pessoas, nós que estamos aqui presentes, têm consciência disso. Por isso que a gente pergunta, e o custo? Porque é isso que a gente procura hoje. Querendo ou não, qualquer coisa que a gente for comprar, a gente preocupa com o quê? É preço, é custo. É isso que a gente deveria mostrar, essa ação, a gente querendo atingir um público que ainda não tem consciência nenhuma disso. Entendeu? Crianças de escola que estavam aqui, que são os 2 gestores, a gente queria ter falado para eles, olha, eu quero chegar para você e falar assim, vamos economizar água quando a gente escova os dentes, vamos economizar isso, isso e aquilo. Não é isso. A gente queria falar assim, qual que é a importância da família para você? Qual que é a importância dos seus amigos? Qual que é a importância disso para você? E da água? Aí a criança vai assim, a água é para a gente beber, para a gente beber, não é só isso. Entendeu? Bom, agora, nessa nova fase da administração, que ela comentou, até tomando um pouco tempo de vocês, é porque é o seguinte, a empresa agora está tendo essa preocupação, como se diz, em ser responsável, ter essa responsabilidade social. Por quê? Ele está sendo interessante diante da vitrine, da concorrência, possuir isso está sendo um produto de marketing também. Só que a nossa ideia seria disseminar, ou de parceria com a FIEM ou algum outro órgão, disseminar cursos, onde as empresas trabalhariam nisso, dando importância da água. Não só empresas que mexem diretamente com a utilização da água em si, assim, agronegócios, mas um banco, entendeu? Por que criar uma linha de crédito, mas se importar também com a água, que na verdade está em escassez e até por isso que essas catástrofes todas estão acontecendo. Agora, é importante a gente levar essa parte de responsabilidade dentro das empresas e criar parcerias, não só com ONGs, mas aí com alguém que possa fornecer cursos, dentro de
disseminar essa ideia mesmo de que a água tem essa importância, não só para crescer, questão do marketing da empresa, mas crescer enquanto uma organização. A organização é mais que isso. Ela tem um papel na sociedade, né, a ser cumprido. Né? Só isso, que essa é a nossa ideia. Alguém quer falar? Eu também quero. Boa noite a todos, meu nome é Caio, né? Também sou da sala dos meninos. Eu falei uma coisa mais cedo hoje, quando a gente estava no código do óleo, ajudando na limpeza, que, assim, esse evento que está tendo essa semana é aberto para a população de Uberlândia, que tem mais de 600 mil habitantes, né? E quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas vão nesse tipo de evento? Então, eu acho que é importante, hoje a gente saiu perguntando para várias pessoas, ontem também, quem sabia que dia que era hoje, né? Dia 22 de março, ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Então, o nosso trabalho, a gente está fazendo, assim, a gente está pegando um evento que já está pronto e a gente está divulgando, porque a gente tem que fazer um documentário e a gente quer divulgar para todo mundo, né? O maior número de pessoas possíveis, a gente cria um Twitter sobre a semana para a gente poder divulgar e todos, né, de Uberlândia poderem participar. Então, assim, a gente falou com poucas pessoas hoje, uns 5 mil, muita gente que a gente quer falar, muito mais pessoas, né? É isso. Agora eu. Filma eu. O que eles comentaram, realmente a empresa ela não vai se organizar por si só. Ela tem que ter alguém mobilizando ela para que ela se organize frente à questão ambiental. Então, assim, por isso que a gente vem nessa questão da cultura verde. Por que eu repito falando de cultura? Porque justamente incluindo na cultura essas novas metodologias, esses novos conceitos que a gente vai conseguir mudar a ação. Porque assim, eu acredito que o consumidor, quando ele muda, todas as empresas vão mudar. Por quê? Porque